paz do Senhor, irmãos. Amém? Vamos nos colocar de pé e vamos abrir a palavra no livro de Gálatas. Gálatas, capítulo 5. Nós vamos ler a partir do versículo 13. Gálatas 5, versículo 13. Até o final do capítulo. Diz assim a palavra: Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estais sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Vamos ler juntos o versículo 23. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. É 25, desculpe. 25, irmãos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Amém? Bom, irmãos, nós vimos que a lei, a palavra de Deus nos diz que toda a lei se resume em uma só palavra, e essa palavra é amor. Lá em 1 João capítulo 4, no finalzinho do verso 8, diz: porque Deus é amor. Irmãos, que seria de nós se Deus não fosse amor, hein? Que seria de nós? Onde nós estaríamos não fosse a bondade, o amor de Deus? Já pensaram um pouquinho, se Deus nos tratasse igual a gente trata às vezes nossos filhos e os nossos queridos e as outras pessoas? Ixi! Não é verdade que quantas vezes a gente é duro demais, quantas vezes a gente não sabe perdoar? Já pensaram se Deus nos tratasse dessa forma? Mas a palavra nos diz, Ele não nos trata segundo os nossos pecados, as nossas transgressões. Mas quanto dista o Oriente do Ocidente, quanto afasta o céu, quanto está o céu acima da terra, assim Ele afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Oh, que coisa tão gostosa é saber que Deus é amor e que toda a lei, toda a vontade de Deus se resume no amor. Se resume no amor. É isso que ele diz aqui no versículo 14, Gálatas 5,14. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito. Quando alguém te perguntar, vocês não cumprem a lei? Cumprimos. Mas
Todos os mandamentos cumprimos. Quais são os mandamentos? Toda a lei, todo o Velho Testamento, todo o Novo Testamento está escrito aqui. Toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás. Amarás. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E Jesus ainda veio trazer uma lei de amor muito maior, mais perfeita do que essa. Ele disse, olha, eu não quero que vocês amem do mesmo modo como vocês se amam, mas vocês vão amar como eu vos amei. Como é que Jesus nos amou, hein? Hein? Como que Jesus nos amou? A ponto de dar a sua vida por nós. A palavra nos diz lá em Efésios, no capítulo 5, no final do capítulo 5, fala sobre as responsabilidades na família. E a palavra diz, maridos, amai vossa mulher como Cristo amou a igreja. Amai vossa mulher como Cristo amou a igreja. É o amor sacrificial, é o amor que se dá, é o amor que não se olha em primeiro lugar. Quando você vê a descrição do amor, vamos dar uma olhadinha nessa descrição. 1 Coríntios capítulo 13. 1 Coríntios capítulo 13, a partir do versículo 4. Vamos ver aqui o amor de Deus. O amor que Deus quer que nós nos amemos e que Deus derramou no nosso coração. 1 Coríntios 13, verso 4 diz assim, vamos ler juntos? O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Até o princípio do 8. O amor jamais acaba. Muita gente fala assim, o casamento acabou porque o amor acabou. A palavra diz o quê? O amor jamais. Você pode esgoelar o amor, enterrar e falar, está morto. Não morre. Se você der um pouquinho de cultivo, fofar um pouquinho aquela terrinha, ele brota com toda a exuberância. O amor jamais acaba. As pessoas, elas tentam sufocar e começam, quando você começa a ver só os pontos negativos em uma pessoa, o amor vai esfriando, não é verdade? Ele vai ficando preso, mas a palavra diz que ele não acaba, ele não morre. A qualquer momento, em qualquer época da vida, ele pode brotar, porque ele não acaba. Ele não acaba. Você pode pôr ele numa caixinha, num cofre e trancar, mas ele está lá. E principalmente nós, os crentes, a palavra de Deus nos diz que o amor de Deus foi derramado no nosso coração pelo Espírito Santo. Se Deus é amor e se Deus habita em nós, o amor está aqui. Ele só precisa se manifestar. E como que a gente faz isso? A palavra de Deus diz, irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quando você começa a ficar falando mal um do outro, você vai amando menos, não é? Um dia Jesus entrou na casa de um fariseu e foi almoçar com ele, foi cear com ele. E entrou naquela casa também uma mulher pecadora, uma mulher prostituta. E ela entrou e ela trazia um perfume em suas mãos. E ela chegou aos pés de Jesus e começou a chorar, chorar, chorar. Eram tantas lágrimas e as lágrimas caíam nos pés de Jesus. E molhando os pés de Jesus, ela enxugava com seus cabelos. E ela pegou aquele perfume e derramou sobre a cabeça de Jesus. Está registrado no livro de Lucas. E o fariseu olhou aquilo e pensou no coração dele, se Jesus fosse um profeta de verdade, ele ia saber quem é essa mulher. Ele ia saber que isso é uma gentinha,
que não devia nem tocar nele. E Jesus olhou o coração dele e falou assim: olha, Simão, vou te contar uma história. Havia 2 homens que tinham uma dívida com um outro terceiro. Um devia 10 denários, o outro devia 1000 denários. E ele chamou os 2 e perdoou a dívida dos 2. Qual você acha que vai amar mais aquele senhor? Aí ele disse: deve ser o que foi mais perdoado. Ele disse: é verdade. Eu entrei na sua casa, você não me deu água para eu lavar meus pés. Era normal, era uma receita de hospitalidade. Quando alguém recebia alguém, quando você recebe uma pessoa na sua casa, você diz: olha, aqui é o banheiro, não é verdade? Se você quiser lavar as mãos, isso é um ato de cordialidade, não é assim? É você oferecendo a intimidade da sua casa. Mas naquela época ele mandava que um escravo viesse e lavasse os pés do seu convidado, porque eles andavam de sandálias, os pés empoeirados ou barrentos, né? Na época da chuva. E ele disse: eu entrei na sua casa e você não me deu água para eu lavar meus pés. E essa mulher não cessa de lavá-los com as suas lágrimas e enxugá-los com seus cabelos. Eu entrei aqui e você não me beijou. Os judeus se beijam, às vezes 6 vezes, de um lado, de outro, de um lado, de outro. Você não me beijou. E ela não cansa de me beijar os pés. Ela foi quem muito pecou e foi muito perdoado, muito ama. Muito ama. O amor, ele está aqui, mas ele precisa ser cultivado. Ele precisa ser bem tratado, ele precisa permitir que o amor flua. E o amor de Deus que foi derramado no meu coração e no seu coração é esse que está escrito aqui: o amor é paciente. O amor é paciente. Como a gente é impaciente, né, irmãos? A gente não aguenta esperar um pouquinho. Ou a gente não aguenta que façam conosco a mesma coisa 2, 3 vezes. O amor é paciente. O amor é paciente. O amor é benigno. Benigno é que faz o bem. Recebe o mal, mas faz o bem. Como que a gente é ensinado, e às vezes desde pequeno, a revidar, vingar, retribuir. A palavra diz: amados, não vingueis a vós mesmos. Não vos vingueis. O amor não vinga. O amor é benigno. O amor não arde em ciúmes. Essa palavra arde nos lembra de fogo, né? A pessoa que tem ciúme, aqui dentro dela é igual um vulcão. Ela arde em ciúmes. Tudo para ela é sinal de traição, é sinal de... O amor não arde em ciúmes. Nós sabemos que a palavra de Deus nos diz que Deus tem ciúmes de nós. Esse ciúme aí é aquele ciúme zelo. O marido tem zelo pela esposa, a esposa tem zelo pelo marido, mas o ciúme, esse ciúme doentio que faz matar, que faz dar confusão, que faz horrores numa família, isso não procede do amor. Não arde em ciúmes. O amor não se ufana, não é orgulhoso, metido. Quando os discípulos, Jesus já estava falando: gente, nós estamos indo para Jerusalém. O Filho do Homem vai ser crucificado, açoitado, cuspido, judiado, escarnecido, crucificado. E sabe qual que era a conversa dos discípulos? Quem vai ser o maior? Quem de nós vai ser o maior? Quem? É o Pedro? É o João? É o Tiago? Quem será o maior? E Jesus disse: olha, o maior entre vós deve ser aquele que mais serve. Eu sou o que serve. Eu sou aquele que serve, Jesus falou. O amor não é metido, não é orgulhoso. Tem gente que tem tanto orgulho que parece até que ele não é nem ser humano. Parece até que a sua saliva é mais perfumada, não é? E parece que ele, quando acorda, sua boquinha é muito perfumada, não é verdade? Não senta perto de qualquer pessoa, não conversa com qualquer um, não se aproxime, não me toque. Não é assim? O amor não se ufana, não é orgulhoso. É capaz de tocar no mendigo, de abraçar uma pessoa,
não se ufana. O amor não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente. Isso é tão importante para os jovens, né? E hoje, principalmente hoje que tem acontecido uma coisa tão triste e a gente tem enfrentado essa situação na igreja, que são os lares separados, onde há divórcio. Hoje está na moda aí namorar, mas não é namorar, é ter amante. Não é? Fala, esse aqui é meu namorado. Que namorado? É amante. E é triste quando isso está acontecendo, que é pessoa crente, que está indo na mesma onda do mundo. O amor não se conduz inconvenientemente. Quem já foi separado, já foi viúvo, não tem jeito de namorar, não tem? Fala a verdade, tem jeito de namorar? Quem já experimentou uma vida sexual ativa, não tem, não tem. Se quer casar de novo, então, acha que aquela pessoa é ideal, então vamos ficar noivos, vamos marcar o casamento. Porque namorar não tem jeito. Ele já experimentou sexo, ele vai entrar por esse caminho. O verdadeiro amor não se conduz inconvenientemente. O que o mundo fala que é normal, que é, não é. Isso não é amar. Não procura os seus interesses. Alguém já disse que o oposto do amor não é o ódio, mas o oposto do amor é o egoísmo. É eu querer ser satisfeito. Isso não é amar. Amar não é buscar os seus próprios interesses. Mas quando você conhece, quando você ama, quando você é compreensivo, então verdadeiramente você ama e vem a paz. O amor não procura seus interesses, não se exaspera. Tem gente que qualquer encostadinha já está aceso, já está armado. Não parece que tem gente que anda armado? Alguém deu uma encostadinha aqui, ele já vira a arma atrás, né? Você mal olhou para a pessoa, ela já tem uma resposta na ponta da língua, não é? Já viram pessoas assim, armadas? Armadas para ferir. Armadas para matar. Armadas para maltratar. Pessoas armadas. A gente deve compreender essas pessoas, porque muitas vezes elas não receberam amor. É o que acontece com esses meninos de rua. Muitos marginais aí não sabem o que é amar. Eu já contei aqui para os irmãos uma vez, meu esposo recebeu no consultório dele uma menina que era mãe solteira, e para ela se manter, ela trabalhava em casa de família e tinha um bebezinho, a criancinha tinha 10 meses. E ela levou o filhinho lá, a filhinha, era uma menina, para o Paulo examinar, e a criança estava muito mal. Desnutrida, subnutrida, a barriguinha enorme e cheia de marcas de queimadura no corpinho dela. Aí o Paulo falou assim, mas que marcas são essas aqui? Isso aqui é queimadura. Isso aqui está me parecendo queimadura de cigarro. E a menina começou a chorar. Ela, para ter o dinheiro para a criança, trabalhava e deixava a criança aos cuidados de uma vizinha na favela. E a mulher que cuidava da criança bebia, a criança chorava, e ela ia com cigarro e queimava o bebezinho. Agora, na cabecinha dessa criança que está se formando, ela sabe o que é amar? Ela sabe o que é amar? Quando ela for crescendo, o que ela vai ter para dar? Às vezes você vê um pivetinho aí na rua, você vê um marginal e você só sabe chamar a atenção, mas você já pensou você na pele dele? Não é verdade? Amar, aqui a palavra está dizendo que o amor não se exaspera, não é armado. Mas muitas pessoas, elas ou são armadas ou criam uma casca ao redor de si, com medo de serem feridas, e elas são quase que impenetráveis. Mas o amor rompe essas barreiras, mas é o amor. É o amor. É o amor. O amor não se exaspera, não se ressente do mal. Tem gente que às vezes perdoa, mas qualquer coisinha que faz, ele me magoou, né? Aquilo me magoou e eu fiquei ressentido. O amor não se ressente do mal. Por quê? Perdoa. Melhor coisa que tem na vida é você compreender, ser compreensivo. É você dar desconto. É você não levar em conta. A pior coisa que tem é guardar tudo e levar a sério. Não é verdade?
O amor não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Se há algo que nós nunca devemos ter medo é da verdade. Muitas vezes pessoas são caluniadas, muitas vezes a gente não pode impedir que a pessoa, alguém, pense mal de nós. Porque o inimigo está aí para julgar as setas. Mas a coisa mais gostosa é a verdade. É você saber que você está com a verdade, que não é aquilo que a pessoa está pensando. É a coisa mais gostosa. Eu acho que a pior coisa que tem é uma pessoa que vive na hipocrisia, com aquele medo de alguém descobrir a sua farsa. Não é? Quem vive na hipocrisia fica, ai, será? Melhor coisa é a verdade. E a Bíblia nos diz que uma das partes da armadura do cristão, ele vive com as suas costas protegidas com a verdade. Você não tem medo de nada pelas costas, se você anda protegido com a verdade. E o amor gosta da verdade. Agora, irmãos, o versículo mais difícil sobre o amor é esse versículo 7. Por causa dessa palavrinha, tudo. A gente aguenta alguma coisa, mas tudo. E o amor, tudo sofre. Ai, masoquismo, irmãos. Diz que uma vez uma menininha ia passando, o seu irmãozinho aleijado nas suas costas. E o menino já estava grande, quase do tamanho da menina, e devia estar tão pesado. E quando a menininha foi passando, o moço disse, está pesado para você, não é? Ela olhou para ele e disse, não, ele é meu irmão. Não, ele é meu irmão. Está pesado seu marido? Não, ele é meu marido. Não, ele é meu filho. Não, ele é um amado do Senhor, ele é meu irmão. Quando a gente ama, tudo fica leve. Quando a gente não ama, fica tudo pesado. Tem gente que vai para o serviço gemendo e chorando. Ai, vou de novo trabalhar. Quando a gente ama, é leve. Tudo sofre. Mas não sofre achando ruim. Sofre como? Como é que Jesus sofreu, hein? Foi murmurando, foi achando ruim, foi atraindo. Quando Jesus ia passando, irmãos, subindo para o Calvário, para ser crucificado, suas costas estavam na carne viva dos açoites, seu rosto desfigurado de ganhar cacetada na cabeça, hematomas, coroa de espinhos, o sangue correndo no seu rosto, e Jesus ia subindo para o Calvário, e umas mulheres começaram a chorar. Oh, Jesus, coitadinho de Jesus, não façam isso com ele. Jesus parou e disse, mulheres, filhas de Jerusalém, não choreis por mim. Não choreis por mim, chorei por vós, por vossos filhos, pelos vossos pecados. Choreis por vós. Ele não estava sofrendo ali para atrair a misericórdia, não é? A empatia. Mas Jesus estava sofrendo no nosso lugar. E como que ele sofreu? Tem gente que sofre e faz todo mundo sofrer, não é? Não tem gente assim? Está com uma coisinha desse tamanho, todo mundo tem que carregar o fardozinho dele, não é? O amor, tudo sofre. E tem uma coisa ruim, sabe, irmãos? São aquelas pessoas que fazem uma coisinha e alega aquilo, e põe preço. Ó, eu fiz aquilo por você, hein? Ó. Tem algum valor isso? Não é? Ai, eu fiz isso, mas nossa, fiquei cansada. Ai, eu fui lá na casa da minha mãe ou do meu pai e fiz isso assim, não, mas eu estou um bagaço, não aguento mais, meus irmãos também. E é uma coisa interessante, quando você não faz por amor, você fica cansado e você começa a ver os outros que não estão fazendo. É o caso de Marta e Maria. Maria estava sentada aos pés de Jesus. E Marta trabalhando, diz a palavra que Marta corria de um lado para o outro, fazendo as coisas para agradar a Jesus, para hospedar Jesus. E ela passava por Maria e ela ficou chateada, porque Maria não estava fazendo o que ela estava fazendo.
Maria não estava nem aí, estava só querendo receber a palavra de Jesus. E a Marta, não diz que ela falou com a Maria, ela falou com Jesus: Senhor, tu não te importas? Fala para minha irmã vir me ajudar, não estou aguentando mais fazer sozinha. Aí Jesus disse: Marta, Marta. E em toda a Bíblia são 7 pessoas a quem Deus, e no Novo Testamento o Senhor Jesus, chamam 2 vezes pelo nome: Marta, Marta. Para gravar bem aquela situação. Tu andas ocupada e preocupada com tantas coisas. Uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte. Marta, quantas vezes você faz uma coisinha para Deus ou na sua casa e você fala: ah, mas fulano não faz nada, e o outro não me ajuda, e eu estou sozinho. Faz para o Senhor. Quando a gente faz para o Senhor, o que é grande demais que você faça que Ele não mereça? O que será que a gente poderia fazer para o Senhor que justificasse tudo que Ele merece? Hein, irmãos? Ou que Ele não tenha feito por nós? O amor tudo sofre, tudo crê. Se tem uma coisa que a gente deve evitar fazer, é brincadeira de... Ah, não, isso é brincadeira. A Bíblia diz lá em Provérbios que aquele que arma alguma situação e diz: eu fiz isso por brincadeira, a Bíblia diz que ele é tolo. Ele é tolo. O amor tudo crê. Muitas vezes você abafa muito o seu amor porque você não acredita que aquela pessoa está sofrendo. Você não acredita que seja verdade aquela situação. Você sempre olha, não é? É um problema dela se ela estiver mentindo, mas você crê. O amor tudo crê. Tudo crê. É assim, é. A gente mineiro é muito desconfiado, não é? Às vezes a pessoa vem contar, você já começa a olhar: epa, peraí, como é que é essa situação? O amor tudo crê. Tudo espera. Tudo suporta. Esse suporta aqui não é no sentido de sofrer, mas é no sentido de sustentar. É como a coluna sustenta um prédio, sustenta o peso, toneladas sobre ela. Uma coluna de um viaduto sustenta todo aquele movimento, aquele peso. O amor tudo suporta. E a palavra diz: o amor jamais acaba. Essa é a lei, irmãos. Essa é a lei. Quem ama, diz a palavra aqui, cumpriu toda a lei. Cumpriu toda a lei. Quando a gente ama, compreende, a gente não tem o dedo estendido. Se tinha alguém que podia estender o dedo e ficar mostrando, era Jesus. Mas Ele disse: eu não vim julgar. Eu não vim condenar. Eu vim dar a mão, salvar, buscar o que se havia perdido. Nós hoje temos de pregar o Evangelho. E Evangelhos são boas novas, boas notícias. A boa notícia não é o dedo: você está no inferno. A boa notícia é: você está livre. Você está salvo. Você está perdoado. A prisão está aberta. Sai do fogo. Essas são as boas notícias. Vamos ver aqui o versículo, Gálatas 5, versículo 16. Nós vamos ver aqui a liberdade e a vida no Espírito. O verso 16 diz: digo, porém, andai no Espírito e jamais. A palavra de Deus não fala mentira. Ela só fala a verdade. Andai no Espírito e jamais, em momento algum, tentação nenhuma você vai cair, se você andar no Espírito. Andar no Espírito. Mas aqui Paulo diz que tem uma briga eterna dentro de nós, enquanto estivermos na carne. O versículo 17 ele diz: porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Porque os dois são opostos entre si, para que não façais o que porventura quereis. A carne luta contra o Espírito, mas você sabe que tem essa luta aqui dentro, e você vai levantar o braço do vencedor. Se você levantar o braço da carne, você vai pecar.
Se você der a vitória para o Espírito, você vai ter vida dentro de você mesmo. A carne luta contra o Espírito. Irmãos, vou fazer uma pergunta. A tentação é pecado? Não. O que é o pecado? Ceder à tentação. Jesus foi tentado? Pecou? Enquanto a tentação está aqui na nossa mente, você não pecou. A tentação não veio aqui na mente de Jesus? Se és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Ele pecou? Ele ouviu a voz do diabo? Ele ouviu. O diabo falou, ele escutou, não escutou? Será que eu posso ouvir a voz do diabo? Ouço, a gente ouve, ele fala. Mas o que a gente tem de fazer? Está escrito, Satanás, nem só de pão viverá o homem. Está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás. Eu fico com a palavra, Satanás, sai. Eu fico com o Senhor. Eu não quero pecar. E a receita para não pecar é estar cheio da palavra. Os irmãos receberam aí, estão levando o pão da vida, né? Quantos já compraram o pão da vida? Deixa eu ver. Ainda tem muita gente que não comprou ainda, né? Olha, vocês que estão, principalmente os irmãos, todos que estão no grupo de crescimento, o pão da vida é a leitura diária para as lições do grupo. Então, as lições todas, a leitura diária, ela termina na quinta-feira. Você que veio fazendo aquela leitura diária, que está lá no Pão da Vida, quando chegar no dia do grupo, você está preparado para o estudo, porque você fez as leituras lá. Então, é para a igreja, para os irmãos, a palavra de Deus, o pão da vida. O Senhor Jesus disse, aquele que de mim se alimenta, por mim viverá. Sabe que esse corpo nosso, nada mais é do que a comida que a gente comeu. O ferro, o fósforo, a água, manganês, iodo, potássio, sódio, tudo que está aqui, que faz parte deste corpo, entrou via alimento. Quando eu estava no ventre de minha mãe, era o alimento que ela ingeria. E depois esse corpo aqui é o alimento. Nosso espírito é alimentado pela palavra. A palavra, ela entra e faz parte de nós. Talvez você não possa penetrar nessa verdade. A palavra de Deus dentro de nós, ela nos torna, ela como que é um escudo contra a tentação, contra o inimigo. Ela é vitória, ela é força. Andai no Espírito. O versículo 18 diz assim, mas se sois guiados pelo Espírito, não estais sob a lei. O homem pensa assim, seria tão fácil para mim se eu soubesse o que é certo e o que é errado. Ô irmãos, desde que o homem comeu lá do fruto da árvore, ele sabe. Ele sabe. A pessoa pode estar lá no mundão, e quando ele põe um cigarro na boca, ele sabe que não deve. Não sabe? Sabe. Ele faz a coisa errada, ele está lá com a bebida, a pinga, ele sabe que não é bom. Ele está na prostituição, ele sabe. Andar no Espírito e não cumprir a inclinação da carne. A nossa carne se inclina para a morte. E aqui a Bíblia fala sobre as obras da carne. Nós já conversamos sobre isso com os irmãos. Que quando a Bíblia fala sobre as obras da carne, significa que qualquer pecado que eu cometer, houve esforço para cometer o pecado. O pecado foi gerado. Então as obras da carne são, começa a dizer, prostituição. Será que a pessoa vai andando na rua e de repente, prostituir? É assim? Sem querer eu prostituir. É assim que ele prostitui? Não. Vem o pensamento, ele alimenta o pensamento, ele deseja, ele vai até. Isso é obra. Houve esforço, houve um trabalho mental e físico. Não é assim? Por isso são obras da carne. A prostituição, a impureza. Será que a impureza, o pecado da impureza, sem querer eu estou impuro? Não. A pessoa vê e ela alimenta. O
Martinho Lutero fala aquela frase que todos nós conhecemos, né? Eu não posso impedir que um pássaro pouse na minha cabeça, mas eu posso impedir que ele faça ninho. Porque para ele fazer um ninho, ele pousou aqui, ele vai lá e busca um raminho e põe. Sai de novo, busca outro raminho e põe, e põe, e põe. E fez o seu ninho. Quantas pessoas têm ninhos de pecado na sua vida, mas por quê? Permitiram. Então, obra da carne fala de esforço. Em contraposição, a palavra diz fruto do Espírito. Não diz no plural frutos do Espírito, mas diz fruto, porque a fonte é a mesma. Vamos ver aqui em João capítulo 15. João capítulo 15, de 1 a 8. João 15, de 1 a 8. Quero ver se vocês acham a palavra no plural, frutos, hein? Vamos ver. Jesus disse assim: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto, limpa para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Que fruto é esse? Que fruto é esse? É o fruto da vida do Senhor em nós. Que fruto é esse? Ele tem sabor de amor, sabor de paz. Que coisa gostosa. Já há muitas pessoas que não são crentes tratando conosco lá no consultório, muitas falam assim: doutora Ângela, aqui no seu consultório eu sinto uma paz. Falou, oh, glória a Deus. Que a paz é o quê? A presença do Senhor. Eu sinto uma paz. Teve um moço que uma vez tratando, ele é até filósofo, e uma pessoa bem graduada aí, ele disse: olha, eu estou triste porque vai terminar o tratamento. Porque quando eu venho tratar de dente aqui, para mim é igual uma sessão de terapia. Porque estou lá tratando o dente dele, né? Está um motorzinho lá. Mas a gente está cantando, e o louvor, e a palavra de Deus, e a presença de Deus, a pessoa sente. Que gostoso quando alguém entra na sua casa e fala: que ambiente gostoso, que paz. Quando alguém vê você, como que você atende a porta? Eu me lembro, muitos anos atrás, quando eu estava dando aula de português para os missionários americanos, a cultura é muito diferente, não é? E eu me lembro que uma vez um deles chegou, um pobre lá, e bateu, pediu um dinheiro. Ele disse: você vai beber? Não tem dinheiro não. E eu disse: olha, aqui no Brasil, você não pode fazer isso não. Se você quer pregar o Evangelho, quer pregar a palavra, você tem de mostrar amor. Como que é na nossa casa, na sua casa, né? Será que o amor flui, a presença flui? Que gosto tem o fruto da sua vida? Que sabor tem a sua vida? O fruto. Jesus disse: se vós estiverdes em mim, estar ligado no Senhor, bebendo da seiva do Senhor, da vida do Senhor, do Espírito do Senhor, a gente vai produzir o fruto do Senhor.
É como um grande cacho de uva, né? Você prova cada uvinha, mas ela tem a mesma natureza e tem o sabor de amor, gozo, paz, gozo, alegria, né? Bondade, fidelidade. Coisa tão gostosa é você encontrar uma pessoa fiel, leal. Se tem uma coisa triste, é quando você perde a confiança em alguém. Quando aquela pessoa não oferece mais confiança para você. Mas o amor é fiel, é leal. E a palavra de Deus nos diz: andai em espírito. E a gente não vai ser inclinado, levado pela carne, pela vontade da carne, mas o fruto vai fluir, brotar da nossa vida. E que nós possamos guardar nesta manhã. Paulo, ele está encerrando a carta aos Gálatas, dizendo: gente, não preocupa com lei, com sábado, com dia, com comida, com bebida. Saibam que cumprir a lei é amar. E amar só é possível sendo cheio do Espírito Santo, porque esse amor é natural na vida do Espírito.